Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais um Entre Vidas e Sentidos. A sua história, a nossa história ressoa cada vez que encontra a sua. E hoje nós estamos aqui com a Adriana Oliveira. Seja muito bem-vinda, Adri, nesse nosso podcast, contando a sua história pra gente, que é o que a gente tinha falado agora nos bastidores, né? Esse podcast é justamente para a gente traz aqui pessoas com histórias reais, né? Porque a gente sente que quanto mais a gente traz essas histórias, outras pessoas podem se sentir impactadas, acolhidas, né? Por essas histórias que a gente traz. Então, seja muito bem-vinda e hoje é a Adriana que conta a história dela. É um É prazer isso. imenso ter você aqui conosco, Adriana. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente está curioso para saber da história dessa brasileira no mundo. Uhum. Então, muito bem-vinda e obrigada por aceitar. Conte, quem é você? Primeiramente, obrigada, né, por esse convite, né, Elis, Maíra, por estar aqui, porque falar da nossa história, né, eu às vezes falo que é até uma cura, porque toda vez que você fala dela, ela se transforma, né, Exatamente. Verdade. e, e isso é importante, né, ainda mais assim, eu digo que é um tema delicado, né, falar sobre o tema suicídio. Então, com Uhum, isso, a gente sempre precisa ter um cuidado maior sobre, sobre a vida, né? Sobre essa uhum, questão da vida. Bom, meu nome é Adriana Oliveira, eu sou casada, sou mãe de 4 filhos. Há 15 anos eu moro fora do Brasil. Eu sou escritora, poetisa, autora de 3 livros, sendo que o terceiro livro é um livro infantil que eu escrevi junto com uma amiga minha. Sou terapeuta integrativa, com formação em CNV, acolhedora em processos de luto, e principalmente lutos em suicídio, e sou co-idealizadora do podcast Trocas Preciosas, juntamente com essa minha amiga que escreveu comigo o livro, a Priscila Almeida. E uhum. tenho o meu projeto que hoje eu transformei numa mentoria, que é o AMI, que é Autocompaixão, Meditação e Escuta Amorosa. É. Lindo. Nossa, que trabalho incrível! Uau, uau. Quanta coisa! E a sua história já ressoou comigo aqui. Já ressoou, né, Elis? Sim. O Conte um AMI, pouco desse trabalho. Continue, Adri. então, o AMI, ele nasceu do meu percurso, né? Foi Uhum, esse meu percurso que aconteceu dentro do meu processo de luto, aonde o meu filho, o Ian, né, morreu pelo suicídio. uhum, E para eu poder dar conta desse reencontro comigo mesmo, eu, sem querer saber, assim, o que estava acontecendo, eu comecei a fazer um caminho, né? Eu comecei a percorrer um caminho que é de, eu posso dizer assim, eu comecei a compreender a minha presença, minha própria presença, pelo afeto por mim mesma. uhum, Porque, assim, ser mãe, né? Assim, eu acho que a gente, como mãe, muitas vezes já temos assim uma bagagem no sentido de que alguma coisa acontece com seu filho, seja até ele cair ali de bicicleta, a gente já tem aquele processo de culpa, né, junto com a gente, né? E, e ao acontecer o que aconteceu comigo, queira ou não queira, o processo de culpa foi muito grande, né? sim. Então, quer dizer, eu sem querer, dentro de todo o meu processo, eu fui caminhando e fui galgando esse acolhimento, esse colo para comigo mesmo, dentro do processo. E sem saber, eu estava construindo o AMI, né? Porque eu trabalhei muita autocompaixão comigo, e aí naquele período eu comecei a fazer meditação e comecei também a aprender a ouvir melhor o outro, né? Então, com isso, assim, sem perceber mesmo, ele foi crescendo, né? Ele foi Uhum, indo, né? E aí, de uns tempos para cá, eu transformei ele numa mentoria, né? Que é uma mentoria que é onde você é a presença que forma o caminho, é o cuidado que ajuda no silêncio, no teu próprio silêncio, de você se entender, de você se buscar, uhum,
e a escuta que é a forma do acolhimento, né? Exato. Onde você não escuta não só a si mesmo, né? Como você também começa a aprender a escutar o outro, né? Aí eu falo assim, Uhum. você escuta o mundo, né? Você escuta o silêncio, você se escuta e você escuta o outro. Seria algo Uhum. mais ou menos assim, né? E foi nessa Totalmente, né? Hã? Que a gente só ouve verdadeiramente o outro quando a gente ouve verdadeiramente a nós mesmos, né? Uhum. Até Exatamente. então é tudo uma cegueira que a gente se coloca e se coloca com relação ao mundo também. Então, só E vive no olhando piloto automático, né? Tô total. totalmente no piloto automático, né? E eu recentemente eu gravei com a minha amiga no pro podcast falando sobre a experiência, né? Você experienciar algo, né? E a Uhum. experiência é isso, ela te proporciona porque você ou você tem a experiência de fazer algo mais com calma, pausadamente, ou você vai no piloto automático. Então Uhum. você, quer dizer, o experienciar hoje, exatamente por tanta informação que a gente tem, já não nos permite ter experiência pela própria experiência. Exatamente. Sempre tem Exatamente. uma outra meta, né? Uma outra Uhum. busca, não é viver o momento pelo momento. Plenamente, né? Viver Exato. plenamente, né? Sempre a gente coloca algo ali, né? A gente vai se sabotando. É uma autossabotagem, né? Se for pensar também, né? Ah, Não, tenho tanta coisa para fazer, não consigo ali parar um minuto que seja para estar comigo, né? Porque tem o outro, porque tem o trabalho, porque tem isso, porque tem aquilo, e a gente vai se sabotando, né? não, é verdade. Eu faço isso, né? E Uhum, recentemente eu estava até sentindo que eu estava falhando comigo mesmo nas minhas meditações diárias, né? E aí uhum, eu falei, não, isso não pode acontecer, né? Nem que uhum. seja 5 minutos, 10 Isso. minutos, né? Para eu respirar. Uhum. Então eu Exato. consegui fazer essa integração novamente, porque eu vinha de meditação de meia hora, 1 hora, assim, direto. E desde que eu me mudei para Portugal, eu senti uma dificuldade muito grande de chegar aqui, né? Eu, Uhum, eu vim de um estado muito sutil, eu estava num estado muito sutil onde eu estava, e aí de repente eu caio aqui, eu precisei me aterrar, me ancorar, e não foi uhum. fácil, Sim. né? A adaptação não foi fácil. Exato. Adriana, é muito delicado realmente esse assunto. Quando você tocou nisso antes, eu nem não tinha compreendido o porquê. Porque a gente lida com todo tipo de luto na nossa vida, né? Com as perdas daqueles que amamos. Mas para uma mãe é ainda nessa situação, nessa condição, com a nossa cabeça, acredito que também tenha sido o seu ponto de virada, é isso que eu quero ouvir de você, porque até então a gente tinha uma cabeça mais condicionada, né? De um olhar mais restritivo, limitador sobre o que era, né? Esse ato, essa ação que seu filho tomou. E, e como isso deve ter sido, assim, pesado, né? Para você, como deve ter sido uma dor tão profunda que você transformou, que você se transformou a partir dela. Uhum. Que momentos impressionantes que a vida nos traz para que a gente desse salto enorme daquilo que somos para aquilo que podemos ser, não é? É verdade, é exatamente isso como você colocou, né? É um transformar todo dia, né? Eu falo que Uhum. o luto ele permanece, né? E com ele eu transformo ele todo dia eu transformo, né? E é como agora eu vou tentar contar a história para vocês, né? Eu estava em 2000 e esse barulho está incomodando vocês? Vocês Não, Não, nem não, tá não, nem tranquilo. tá não? não. Ah, então tá É. bom. Em 2014, eu já estava morando na África do Sul, em Johannesburgo, e meu filho, no caso o Ian, que é o mais velho, ele foi passar um período de 3 meses com a gente. Ele chegou bem, né? Ele estava num processo de separação, de trabalho, né? Aqueles processos que todos nós temos, né? Uhum. E daí ele foi passar uma temporada com a gente.
assim, eu percebi ele muito introspectivo, né? Mas assim, ok, tá passando pelo processo, né? Tudo bem. E aí ele até retornou, ele ficou esse período, a gente ficou ali junto, comemorando, celebrando sempre que ele estava ali com a gente. Aí chegou perto dele voltar, ele perguntou se eu não poderia voltar com ele, né, para o Brasil. Eu e os outros irmãos iriam no outro momento, o pai voltaria. Eu falei assim, eu vou conversar com seu pai e vamos ver o que que a gente pode fazer, né? Aí, só que por motivos de saúde eu acabei ficando, porque eu precisei fazer uma cirurgia, e ele retornou. Aí ele retorna, começa um novo trabalho, começa a empreender, né? E a gente, quando a gente saiu do Brasil, a gente é de Curitiba, do Paraná. Mas Uhum. quando a gente saiu do Brasil, a gente já morava em Florianópolis, adotou Florianópolis, né? E os filhos cresceram lá, tudo. E de lá que nós saímos para fora do Brasil. E aí ele retornou para Florianópolis, ficou um tempo na casa de um amigo até achar um lugar para ele, e tudo. E encontrou uma moça que começou a namorar, que posteriormente veio ser a companheira dele. Isso já 2014 ele voltou, 2015 todo o processo dele de reorganização da vida dele, tudo, né? E quando, assim, foi ali em 2016, no dia 11 de julho de 2016, era 2 horas da tarde, ali na África do Sul, e coisa de 8 horas da manhã no Brasil, eu recebo a ligação, meu marido recebe a ligação do sogro dele, e aí se identificando, e eu só escutei o meu marido falar assim, o Ian. Na hora já vem uma coisa, eu estava no mezanino da casa, desci, quando eu estava na escada, eu só escutei ele falar, ele tirou a própria vida. Eu não sei nem como eu desci as escadas. Sim. Eu estava a 8 km de distância, um oceano estava separando a gente. Como? Por quê? Aí as perguntas, né? Uhum. Na hora, Muito. ele falou: Você quer falar com fulana? Eu falei: Quero. Aí eu falei, por quê? O que que aconteceu? Aí ela começou a dizer um monte de coisa, ela também já estava transtornada, porque foi ela que encontrou ele, então, sabe, tava uma situação que realmente não dava para falar. A gente não conseguiu sair no mesmo dia, nós só conseguimos sair no dia seguinte. Aí tanto Uhum. o meu irmão como o meu cunhado, que fizeram todo o processo para nós até nós chegarmos. Tanto no dia que nós chegamos, eu já cheguei direto. Aí o corpo foi transladado de Florianópolis para Curitiba, né? Porque a família toda, tanto minha como do meu esposo, de Curitiba, os amigos, tudo. Alguns amigos de Florianópolis vieram também. Então a gente chegou e em seguida chegou o corpo dele. Difícil acreditar naquilo que eu estava vendo. Uhum. É Um muito difícil, rapaz, né? um rapaz jovem, foram 24 anos, a Novo, vida toda muito novo. pela frente, sim, se cuidava demais, com saúde, era atleta, surfava, ele tinha o triatlon como o esporte dele, um rapaz super alegre, daquele que não gostava de ver ninguém triste, que ele ia lá e puxava a pessoa, ele, né, levantava a pessoa, deixa para a pessoa ficar alegre. Os amigos sempre conversando comigo, depois falando, Adriana, ele me ajudou nisso, ele me ajudou naquilo. Então, assim, de todo, Inexplicável, né? Inexplicável. assim, ninguém estava Uhum. entendendo. Uhum. Ninguém Uhum. mesmo. E tanto é que na própria ilha mesmo foi assim uma mensagem de todo mundo ligando um para o outro, perguntando, isso é verdade? A mensagem que eu Uhum. recebi agora é verdade? O É. Ian realmente partiu? Porque ninguém estava entendendo. Uhum, porque e essa acho que é a maior, a grande pergunta, né, para quem passa por uma situação dessa que eu também passei, né, com meu pai. Uhum, uhum, E é porque
quando alguém morre de doença, né? Ah, tem uma justificativa, né? Tem uma explicação, e aquela explicação acaba, assim, você acaba, ah, tá, chegou a hora dele, ou coisas assim. Agora, quando acontece desse jeito, é isso, não tem essa resposta, né? É algo inexplicável, né? Então, nem nós conseguimos, explicar para as outras pessoas, né? Quanto mais para o nosso coração. Exatamente. Porque assim, todo mundo, todas as pessoas, cada um, ela tem sua luta invisível que ela Sim. atravessa e Uhum. em algum momento da vida, todos nós temos. Todos nós Sim, temos aqueles up downs, né? exato. Mas assim, a gente não espera, né, pela ordem da vida que aconteça Uhum. algo Uhum. assim, né? E como você Sim. disse, quando alguém está doente, é como se você, aos poucos, você está sendo, cada dia você está sendo preparado, porque você sabe que esse Uhum. momento vai chegar, Isso. né? Uhum. Então, ali, você está se preparando, né? Alguma coisa acontece, você se prepara, né? Você sabe que, de repente, você pode acordar no dia seguinte, a pessoa não está ali. Por quê? Porque ela Uhum. está num Tava estado, doente. tá num estado de saúde delicado, né? E, e o luto por suicídio, ele é um processo particularmente complexo. Uhum. E, ao Muito. mesmo tempo, ele é muito doloroso. Uhum. Porque eu não gosto de falar de perda, mas aqui, na forma que a gente está colocando, né, ela se aplica melhor, né? É, essa perda de sentimento intenso, principalmente para quem é mãe, é a culpa, é a raiva, é a vergonha, né? Uhum. E o principal é as perguntas onde você não tem a resposta. Exato. E também tem um pouco de preconceito, né? Tem, Também, né? Assim, eu tem. sinto que existe também um preconceito, inclusive de contar É, depois, né, a história, né? Ah, é isso que tá, ela seu pai falou da morreu vergonha, como? né? Exato. Exatamente, A essa vergonha vergonha. vem do preconceito do outro, mas do nosso próprio Do preconceito. Uhum. nosso, Por isso que eu exatamente. falei lá atrás que até então a gente tinha um tabu para olhar para Aham. isso, uma forma totalmente de julgadora, de Uhum. colocar aquela atitude, aquela ação de quem resolveu não continuar a experienciar esta vida como alguém Uhum, que cometeu o pior erro do mundo. Como, Uhum. exato. e para quem fica, essa dor é muito pesada. E para uma mãe, né, como você trouxe, Ainda ainda é mais. pior, porque Uhum. vem toda essa questão. A gente já caminha boa parte da maternidade com a culpa agarrada em nós, né? Uhum. E a gente Uhum. vai trabalhar. Até hoje eu ainda vi, né? Essa frase que eu sempre ouvi que quando nasce a mãe, nasce a culpa. Quando nasce uma mãe, nasce também a culpa. A gente precisa tirar isso do inconsciente coletivo e, né, transformar Sim, isso, mas até que a gente se trabalhe nesse nível que a gente vem se trabalhando, a gente carrega mesmo a culpa de tudo, de não ser perfeita, de não Uhum. estar 100% presente, de não dar a melhor exatamente. comida o tempo todo, É milhões de o, é coisas. o dia todo, E, né? e Uhum. dirá com relação a uma situação dessas. E é delicadíssimo, profundo, e é isso que eu queria ouvir de você. Para você, esse foi um ponto de virada? A partir desse momento, você pensou, não, eu preciso olhar para mais, ou foi a tábua de salvação? Eu tenho que me agarrar aqui para eu poder me salvar também. Como que foi? Elis, assim, eu sempre tive uma espiritualidade muito forte, né? Questões de avós, tanto Uhum. materna como paterna, né? Sim. E então eu sempre me agarrei a isso, né? Com uma base católica, aí vai um pouco ali por kardecismo, daí Uhum. depois tem um pouco da messiânica, né? Hoje eu posso dizer que eu não tenho religião, mas eu sou universalista, tá? Uhum. Vamos dizer assim. E por, assim, depois que quando você tá calma, você vê uma tessitura de coisas que aconteceram e que de repente você estava sendo guardada, Preparada. preservada, preparada, Preparada.
mesmo para ser uma situação dessa que você não espera, Uhum. Uhum. né? Entendo. Senti a mesma coisa. Uhum. Né? É muito interessante. Eu, É. eu tive situações, acho que foi um mês antes, eu sonhei com a minha própria morte. Um Olha. mês antes, eu sonhei com a minha própria morte. E não Foi deixa uma de ser, coisa, né? não deixa de Hum. ser, exatamente. E foi muito forte. Eu tenho esse sonho assim muito forte em mim, né? E eu estava já dentro de um grupo que eu fazia parte, era um grupo que estava no Brasil, né? Mas eu fui inserida ali, né, com uma pessoa que também morava na África do Sul, num grupo espiritualista de Santa Isabel de Aragão, que por sinal é uma santa portuguesa, né? Muito Olha, interessante, ó, olha, né? Olha, exato. como as coisas vão se interligando, né? Exatamente. E aí, assim, o grupo ali eu já vinha participando de encontros online com eles, na época via WhatsApp, né? E foi todo o processo, tudo. E eu já estava trazendo isso comigo. E quando aconteceu, e quando houve o luto, eu vou aqui contar uma experiência que eu tive durante o velório, que a partir desse dia eu posso dizer que eu mudei. Aí foi aí que a minha vida começou a mudar, Elis. Já estava de madrugada na capela, tinham poucas pessoas, não tinham muitas pessoas. Frio, chovendo, julho em Curitiba, muito frio, né? Uma porta estava fechada, outra porta estava entreaberta. Eu estava do lado do corpo orando. Eu sentei e comecei a conversar com a madrinha dele, que ficou todo o tempo ao meu lado. Mas foi eu sentar, mas não deu 5 minutos, eu levantei. Eu sentei e levantei. E voltei de novo para o lado dele. Eu pus a mão direita na testa dele e a esquerda no meu coração. E pedi que ele se perdoasse, que eu também perdoava ele, mas que eu precisava que ele seguisse o caminho da luz e que ele aceitasse o apoio que ele pudesse estar tendo ali naquele momento. Naquele Uhum. instante, bateu um vento nas minhas costas e um cheiro de rosas caiu assim, Que fortíssimo. lindo. Aí eu falei assim: da onde está vindo esse vento? Aí falaram assim: não tem vento aqui. Eu falei: da onde está vindo esse cheiro de rosas fortes? Pode ser da coroa. E eu dei a volta e fui cheirar a coroa que estava lá e não era, porque era muito doce. Só depois, conversando, que eu entendi que ali a espiritualidade resgatou ele. Estava ali. Aham. Estava ali. Porque o que que a gente acha? Muitos de nós que somos espiritualistas, principalmente, assim, todas as religiões que Uhum. falam do caso de você tirar a vida, que você Sim. não vai ser Sim, resgatado pela espiritualidade. Uhum. sim, Uhum. sim. É Uhum. isso que eu, Mas, era isso que eu Isso. estava querendo é, falar, quis deixar mas não, claro. a gente tem que entender que não há condenação eterna. Uhum. O que Exatamente. acontece é tudo no consciente de cada um. Essa é uma E se criação nós temos humana, né? Um livre-arbítrio, né? dogma. Isso é um dogma humano, né? É criação Exato, nossa. Exato. Exatamente. exatamente, né? Então, Porque e Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é exatamente, amor, Deus é perdão, então não tem isso, né? Ele não iria deixar um filho ser abandonado. É isso que eu sinto. exatamente, Uhum. exatamente. E aí, nesse dia em diante, eu me pus à disposição da espiritualidade, né, de Santa Isabel, que eu colocasse a serviço dela, principalmente no momento de do desdobramento. Tanto é que eu tenho aqui a medalhinha que vem comigo desde então, né? Eu acho Uhum. que a Elis congelou. Ai, acho que sim, vamos ver. Mas pode continuar, ela deve Congelar? estar escutando. Aham, daqui a Tá, pouco ela tá. volta. E aí, desde então, eu comecei a minha transformação Uhum. e teve um dia, eu acho que estava aí, eu acho que é algo de um mês do meu processo, assim, do luto, que já tinha acontecido, já fazia um mês. Do Eu luto. estava Aham. sozinha. Bom, um filho ficou no Brasil e dois filhos voltaram conosco para a África do Sul. Eles voltaram a estudar, meu marido voltou a trabalhar normalmente, cada um tendo a sua vida normal, sua rotina, né? Sim. E eu ficava sozinha em casa. Eu ficava boa parte do dia e da tarde praticamente sozinha. Uhum. E eu chorava, 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 chorava sem parar.
E um dia eu recebi um e-mail, eu não sei até hoje de quem foi esse e-mail, que era um poema de Vitor Hugo, que se eu não me engano é Chegadas e Partidas. Hum, Quando esse poema chegou, ele veio como um bálsamo para mim. E desse dia em diante, eu comecei a escrever. Tanto é que eu peguei aquele poema e transcrevi ele para minha história. E daquele dia em diante eu comecei a escrever, sem saber que eu estava já começando a fazer o meu livro, o meu primeiro livro, que é O Farol e o Barco, que é todo escrito em poemas, mas contando a história de todo o meu processo. uhum. Que lindo. Olha que lindo. E foi assim que ele nasceu, né? E Uhum, foi escrevendo, escrevendo. Aí uma pessoa que me ajudou também, uma terapeuta quântica, né? Quando eu comentei com ela que eu comecei a escrever para poder aliviar a dor, tudo, eu já estava praticamente, eu acho que com 2 capítulos prontos e não tinha me percebido disso. Então eu falo que quem me salvou foi um poema de Vitor Hugo. olha que Que lindo, lindo, que lindo. né? E aí, E, desde então, eu comecei esse meu processo da escrita, e foi uhum, através da escrita que, que foi vamos dizer assim, a minha parte terapêutica, né? uhum. Você conseguia expressar ali todo aquele sentimento que estava dentro de você, né? Exatamente. Uhum, E foi ali que eu passei pelo processo de luto, que para mim eu conto como 1 ano e 7 meses, daquele luto profundo, né? E aí uhum. ele foi, Sim. foi É, vai amenizando, né? amenizando, né? Tudo, vai passando por Uhum. tudo. E Sim. E aí, em seguida, passou um tempo assim, a gente já fez uma mudança para as Ilhas Maurício, que até então estava na África do Sul, a gente fez essa mudança para as Ilhas Maurício, e nas Ilhas Maurícios foi um mergulho interno total. Foi onde eu Uau. mergulhei em mim mesma, tanto que foi onde nasceu o segundo livro, que é Uhum. Despertando Meu Novo Ser com Amor, né? Uhum. Que aí foi quando eu comecei ali em 2018, quando eu comecei realmente a buscar pelas terapias, né? Tanto que foi lá que eu fiz o Reiki, né? Ali, e comecei a descobrir esse mundo todo da espiritualidade, né? E buscando, é, assim, esse caminho que a gente faz hoje, né? Vai para o Ho'oponopono, vai para a quântica, e a gente vai descobrindo todos esses caminhos e aquela leitura que faz melhor para si, você vai Sim. descobrindo, né? Uhum. Uau, que história, Adriana, que história linda. E eu vejo Fantástico. muito isso de quando a gente, de pessoas, né, assim como nós, que passam por questões trágicas assim na vida, o quanto depois conseguem se superar, né? E aí tem uma frase que uma vez eu escutei e que fez todo sentido para mim, que diz assim: às vezes é no veneno que está o antídoto, né? É, Então, às vezes a gente precisou, né? Se a gente for pensar agora na espiritualidade, né? Quantas pessoas que vão agora escutar a gente, às vezes a gente está nessa dor, a gente passou por alguma coisa difícil como essa, né? Mas a gente pode escolher se a gente quer continuar na dor ou se a gente quer ir para a luz. Né? uhum. E mudar a nossa vida e trazer um sentido para toda essa dor, né? Mas um sentido de amor, de poder mudar tudo, mudar essa história. Às vezes e quando a gente muda, a gente está curando todas essas feridas que estão aqui dentro de nós, né? Mas é isso mesmo, porque você escolhe o caminho. Ou você escolhe, Uhum, como você mesmo disse, né? uhum, Aquele caminho que é onde você olha só para as pedras, ou você escolhe o caminho do jardim, né? Que você vê uhum, tudo bonito e sempre se transformando. A isso, escolha vai ser sua, porque a gente é, faz uma escolha todos os dias. todos E os ao dias. mesmo tempo, eu precisava honrar o meu filho nos 24 anos dele, e eu não poderia Uhum. limitar ele no ato dele, Exatamente, exatamente, né? Porque né? ele foi muito mais do que isso, muito mais, né? Exato. E aí você continuar a seguir sua vida e honrar, né, a história Uhum. dele, né, com os livros, enfim, com você mesmo, né, olhando para você, para as suas questões, né, e se curando. Uau, é isso também comigo que aconteceu, sabe? Então,
Exato, Eu, é um Eu entendo, processo. aham, e é um processo e é muito aprendizado, né? É um grande aprendizado, é um aprendizado imenso. Porque assim, foi um processo, porque eu me Uhum. lembro que foi depois de 3 anos que eu comecei a apoiar ali o Setembro Amarelo, porque até então eu não conseguia. Foram Ah, nesses 3 anos que eu não conseguia falar a palavra suicídio. uhum. Eu não conseguia, Sim, né? sim. E eu me lembro que até logo no início, quando tudo aconteceu, as pessoas me ligavam, não me ligavam para me acolher. As pessoas me ligavam para saber do que ele tinha morrido. É, exatamente, acho que isso também é, né? Eu já comentei uma vez com eles, eu acho que isso também é o pior para quem passa por questões assim, de tragédias, né? Porque muitas vezes a pessoa nem pergunta como que você tá, tá Exato. tudo bem, você precisa de alguma coisa, mas vai com esse tom de curiosidade, de saber. Gente, é tão insensível, né? A gente Não, precisa ter, total. né? A gente precisa ter mais compaixão com as Sim. pessoas, sabe? A gente precisa realmente isso, acho que por isso, é aquilo que a gente tá falando, a gente fica tão no piloto automático, né? Tão no piloto automático que a pessoa às vezes nem tem a sensibilidade de falar, nossa, não vou fazer esse tipo de pergunta, né? Não, não, e é terrível. sabe, deixa eu Oi. só fazer um adendo aqui, porque está vindo muito forte, tá? Uhum, Uhum, A gente faz esse podcast para que as histórias de vida ressoem na nossa ideia inicial e até inocente com os vivos, os que estão na carne hoje, porque vivos estamos todos. Mas o que está me dizendo aqui é que nós, e que eu estou sentindo, existe neste momento conosco uma série de desencarnados que ainda caminham um pouco perdidos e se culpam pelo ato feito, semelhante a esse que nós estamos falando. uhum, E que é importante que a gente diga a eles e os oriente, irmãos, vocês estão livres, livres. As prisões que ainda sentem são criações suas. uhum, Acolham-se com amor. Vocês têm o direito da escolha, vocês tiveram e puderam agir. Esse ato, ele vai ser acolhido, compreendido, muito além desta experiência, mas nas muitas que ainda virão. Mas nesse momento, aceitem a luz, aceitem o amor que vos rodeia, que vos chama, aceitem as rosas que vos são oferecidas, se permitam, se permitam libertar-se de velhas prisões que já não fazem mais sentido. Vocês podem, sim, como todos que experienciam as mais diversas escolhas, se permitirem caminhar de volta para si mesmos, longe da separação, no caminho do Pai, no caminho da vida. que lindo, me arrepiei toda. também. Na hora que ela começou, muito obrigada. É, Foi obrigada a você. Não é à toa que chegamos até aqui nessa conversa sim, importante. A gente muito. não se dá conta do tamanho que um ato de amor pode ter, né? Obrigada, É. Adriana. Obrigado à egrégora, à Mãe Maria aqui, que me mostrou as rosas. Nossa, tô toda arrepiada. E Adri, conta um pouquinho pra gente assim, quem é hoje a Adriana depois de ter passado por todo esse processo, né?
como quem é a Adriana hoje? Hoje, Maíra, eu acho que eu estou num entre-lugar, Uhum, né? E eu estou num espaço delicado, ao mesmo tempo sagrado, e que me serve também como aprendizado. Tipo assim, o que eu serei, eu acho que ainda está sendo gestado. que Por- lindo. Porque, assim, e eu sinto também que eu estou num momento de, de expressar a voz madura que está aqui, né? Eu Uhum, estou aí perto dos meus. Estou aqui, esse ano eu faço 58 anos, né? Então, eu estou num momento que eu sinto que eu preciso expressar essa minha voz madura. uhum, E eu tenho comigo, você falou de Mãe Maria, eu tenho comigo a minha tríade de três mulheres. Mãe Maria, Santa Isabel, que me acompanha, Maria Madalena. Para mim, essas tríades, é nelas que eu me sustento, né? E, e é sobre esse momento de eu estar mais presente, né? Então, uhum, eu posso te dizer que eu estou nesse entre-lugar, né? uhum, Da presença, da voz madura, né? De expressar, né? O que eu preciso expressar, sobre escutar melhor, uhum, dentro até mesmo do próprio, da própria projeto Mentoria AME, né? uhum, Porque eu começo com a autocompaixão, né? Que eu venho de um aprendizado, porque ali no período da pandemia, eu fiz muito estudo de compaixão e autocompaixão dentro do budismo, né? uhum, E todo o meu caminho, apesar de não ser budista, vem do estudo budista, uhum. porque eu acho que ele te auxilia melhor na questão da morte, ele te auxilia melhor no teu viver, né? Uhum. Porque às vezes a gente fica muito preso, né? Até as nossas próprias crenças, e o budismo te ajuda a A você desapegar, né? a desapegar, a dissolver, a Sim. decantar tudo isso. Então, a minha base é autocompaixão, Joy Halifax, Chris Neff, né, Tupan Jinpa, que é um ex-tradutor do Dalai Lama. Então, a nível de compaixão e autocompaixão, meus estudos são tudo baseados nessas três pessoas, né? E nesse período também da pandemia, eu fiquei 3 anos fazendo acolhimento a processos de lutos, né? A todos os tipos de luto. E na Uhum. pandemia, principalmente quem estava partindo pelo Covid, né? Sim, Então foi um aprendizado muito grande, onde você saber ouvir a dor do outro. exato. E a escuta, né, acolhedora é tão importante, né, nesse caso, né? Uhum. E não só na questão de luto, mas como um todo, né? Mas muito na questão de luto, de tragédias, enfim, né? De doenças, depressões, né? Então, o quanto é importante ter essa escuta ativa e acolhedora, né? Não, a todo tempo, né? A gente precisa, né, Sim. de saber se doar para o outro, né? E esse momento é como eu falo, é você saber silenciar suas vozes internas para poder acolher o Uhum. que o outro está querendo te passar, né? Isso. Não é fácil, porque muitas vezes o outro está te comunicando e você já está ali argumentando o que você vai falar para ele. Uhum. E isso não é Uhum. fácil, isso realmente é uma questão de aprendizado, de técnica todo dia. Sim, Nós sim. tivemos aqui no podcast lá um dos primeiros, né, Foi um o dos primeiros. Vilela, que ele é dos dirigentes, digamos assim, CVV. do CVV em CVV. Florianópolis, por sinal. Uhum. E Ah, ele falava muito, nos deu uma aula maravilhosa, uma pessoa excepcional,
nos contando sobre a escutativa, sobre Uhum. saber ouvir, sobre justamente, até porque o CVV, uma das grandes questões né, do Sim. suicídio, e ele diz que não é o único, mas é o carro-chefe, com certeza. E isso, né, de saber ouvir o outro sem esse pré-julgamento, sem a necessidade de já ter uma resposta para aquela pessoa, mas Uhum. saber acolher, né, que é o que você traz aí, é realmente uma arte, né, por assim dizer, a gente se colocar em amor absoluto nessa escuta do outro. E É, não só nesses casos, mas em todos os casos, se todos nós, né, pudéssemos ser um pouco, escutasse um pouco mais, né, de uma forma acolhedora as pessoas como um todo, né, acho que, gente, a gente conseguiria também sair desse piloto automático o tempo inteiro que a gente vive, né? Porque a gente sim. precisa respirar, né? Se colocar em atenção plena ali para poder escutar aquela pessoa com o coração, né? Sem É, julgamento. tem esse total, sem total julgamento, né? E Uhum, muitas vezes você tá pronto ali para falar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E não uhum, é assim. E o outro, se você é uma acolhedora de escuta ativa, eu chamo ela de escuta amorosa. Se você é uma uhum. acolhedora de escuta amorosa, você não pode julgar o outro de forma alguma. Exato. Né? Uhum, O outro está ali se abrindo, o outro está ali na vulnerabilidade dele, se ex- expondo naquela uhum. Se fragilidade. entregando para Sim, você, né? Exatamente. E, Confiando em você. e aí, de repente, você julga? Não, Uhum, de forma alguma. Né? sim. até porque, e na nossa linha de terapeutas também o julgamento, ele é pré-determinismo, né? É sempre partir de um ponto de que as coisas são todas iguais, que se o outro sente isso, é determinado por isso. E Uhum, eu Exato, sempre exato. falo isso, né? Nós uhum, somos seres humanos, não máquinas todas fabricadas iguais. Existe uma imensidão, uma diversidade imensa de sentimentos, de ligações que levam a um ponto, não são sempre a mesma base, porque nós somos múltiplos, né? Adriana, eu queria voltar num ponto aqui que você falou que eu achei Claro. fantástico, que você disse que quem você é está em gestação ainda. Ai, como eu amei isso. eu amei também. Porque sabe que eu me identifico muito com isso hoje ainda, mais cedo. Eu divido o meu dia assim, até o meio-dia eu sou do lar e Uhum, faço minhas coisas aqui com amor absoluto, porque eu encontrei essa paz. E é também o meu horário de meditação. Não sentar e meditar, mas eu faço tudo em profunda reverência e escuta de mim mesmo. Então, é um ato de meditação. E hoje me veio muito claramente essa pergunta, essa consciência de eu ainda falei assim comigo mesmo, nossa, como eu acho interessante, como eu acho bonito quando uma pessoa diz, ah, eu sou isso, 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 isso. Porque eu nunca me sinto adequadamente pronta para me definir dessa forma. Eu sei que eu sou presença divina, só. O resto eu não sei me definir com essa certeza absoluta daquilo que eu sou. E agora, quando você falou, me senti acolhida, né, para usar essa palavra, porque é justamente isso. A gente está em constante gestação de nós mesmos, daquilo que talvez venhamos a ser ou nunca, porque cada momento a gente pode tomar um novo rumo, uma nova direção, vira tudo, muda tudo. Nós, né, a vida ela é verdadeira quando ela é fluida, quando a gente não quer controle absoluto e definições perfeitas. Então, a tua presença aqui hoje foi dessas verdadeiras presentes de quando a gente se permite fluir sem controle absoluto. Foi uma imensidão beber da tua uhum. fonte, da tua sabedoria, te ouvir contar essa história e essa transformação tão linda. Eu nem sou imensamente grata pela sua presença
E como a Maíra sempre diz, acho que a gente vai ter que fazer outros. Vai ter tudo as Aham. parte 2, a parte 3 dessas conversas, Ai, gente, porque é uma pessoa mais incrível que a outra. E sim, é conversa para 4 horas, não para exatamente. menos de E um. assim, são histórias tão importantes também, né, para a gente poder transmitir, passar para o outro e dizer, olha, continua, é escolha, só nós podemos escolher o que a gente quer para a gente, né? Se a gente quer ficar em dor, em sofrimento, em vitimismo, enfim, qualquer coisa, ou se a gente escolhe seguir adiante, ir para frente, para nossa jornada, para o nosso aprendizado, pegar essas questões que a gente tem, que todos nós temos, mas ir para frente, olhar e falar assim, ok, esse é o meu aprendizado, mas esse é o meu aprendizado, mas se eu tô aqui é porque eu posso seguir em frente, eu sou forte para ir para frente, né? É muito sobre isso. Então, eu queria te agradecer muito pela sua história, que ressoou muito com a minha história, né? E com Uhum. certeza vai ressoar com outras pessoas aqui também. Eu acho que, já encerrando, né, que talvez o desafio aqui seja a gente resgatar a capacidade de viver com mais profundidade, né? De Exatamente. desacelerar, de escutar, né? Não de Uhum, ouvir, de escutar, né? E deixar se afetar pelo outro. uhum, Né? Isso é muito importante. E assim, o Ian, foi com o Ian que eu aprendi a ser mãe, né? E foi na partida dele que ele me transformou totalmente em esse ser novo que eu sou hoje, em uhum, gestação. uhum. Que Que ser especial lindo. que ele é. É, é. E assim, é também um aprendizado do viver o agora, né? Você fala dele com, né, surfista, aproveitou a vida, curtiu e fez tudo o que ele queria. A gente também precisa fazer isso no agora, né? Porque é aqui que a gente está plantando a semente do que a gente quer para frente, né? Então, se ele deixou um legado, ele deixou isso também, né? Porque você contou pra gente aqui de uma forma tão leve como ele era, sabe? E é isso que você guarda aqui, né? Sim, E é isso que nós temos que também pensar, né? Da gente viver agora, não ficar só pensando no passado, vivendo o passado ou querendo esperar o futuro, porque o futuro a gente não sabe, mas é no agora, no presente que a gente vai plantando e gerindo e gestando esse nosso futuro, né? exatamente, porque eu falo que é, o que que eu posso fazer com todo amor que está dentro de mim, porque está dentro de mim, né? Uhum, Aí uhum. eu falo que é todos os projetos que eu faço, tudo que Isso. eu dedico, né, a esse amor todo que eu tenho por ele. Uhum. E você depois passa essas informações para a gente deixar também aqui Isso. embaixo as informações do seu projeto, né? Porque com certeza tem muitas pessoas precisando, né? Não, Desse com certeza, acolhimento, passa tudo. dessa escuta amorosa que você tem, Obrigada. inclusive dos seus livros, né? Porque pode com É, certeza, né, Hum. ajudar muitas pessoas. E o terceiro livro, que é o infantil, é Ciranda da Hum, Compaixão, né? oh, que olha, que lindo! Então, lindo! quer dizer, tudo está em torno da compaixão, né? E da Uhum. autocompaixão. Isso, que lindo. Olha, gratidão imensa, Adri, por você ter vindo aqui contar da sua história. Como a Elis falou, vamos querer segunda parte, com certeza. Continuar ouvindo, sabendo mais desse trabalho, desses livros. Obrigado, Adri. Não, eu que Prazer imenso te agradeço. conhecer aqui na telinha, mas é um conhecer e obrigada mais uma Uhum, vez. Eu que agradeço a oportunidade e como vocês falam, né, que se cada história que chega para vocês aqui poder ajudar, nem que seja uma pessoa, a gente já fica feliz. exatamente, é isso que a gente pensa também, né? E a gente pensa que cada vez que a nossa história encontra outra história, a gente reinicia ainda maior e ainda mais pleno de nós mesmos, Uhum, porque, É né, a verdade. gente em verdade é um só, uhum. se experienciando das mais diversas formas. Gratidão imensa. Obrigada. Um beijo grande. Um beijo, meus queridos. Obrigada.